Oi, alunos! A aula hoje é sobre gêneros literários. Nós temos 3 gêneros literários: o épico, o lírico e o dramático. O estudo dos gêneros literários oferece ferramentas que nos auxiliam a compreender melhor a construção dos sentidos do texto. Lembra que nós falamos sobre literatura e como a literatura ela tem o poder de mudar a sociedade, ela é engajamento, ela traz pra gente sentimentos. A literatura foi dividida em 3 gêneros, não são gêneros fixos, porque eles alteram ao longo do tempo, mas esses gêneros, eles ajudam a definir melhor a literatura. Então vamos lá. Os gêneros literários. O termo gênero faz referência a alguns padrões de composição artística que ao longo do tempo têm sido utilizados para dar forma ao imaginário humano. Aprendemos a reconhecer estes padrões por intermédio do contato permanente com as artes. A primeira tentativa de organizar a produção literária em gêneros foi de Aristóteles, na Antiguidade Clássica. A divisão aristotélica não trata especificamente da produção lírica, mas apenas dos textos narrativos conforme estabelecido na tabela a seguir. Então vamos lá. Divisão aristotélica dos textos narrativos, Antiguidade Clássica. Ele dividiu entre drama, ou texto dramático, quando a narrativa apresenta apenas a atuação de personagens sem a presença de um narrador, e epopeia, que é o texto épico, quando o poeta narrador fala por meio de uma personagem, como nos poemas de Homero. Quais serão os conteúdos? Paixões, ações e comportamentos humanos. O Renascimento trouxe a valorização da poesia lírica a partir da obra de Petrarca e seus seguidores, consolidando o reconhecimento de 3 gêneros literários básicos: o épico, o lírico e o dramático. Esta classificação é usada até hoje. Então, como vocês viram, o gênero literário ele é dividido em 3 categorias. Vamos ao gênero épico. Uma característica comum às narrativas mais antigas é contar os feitos extraordinários de um herói, por meio de longos poemas. Um acontecimento histórico protagonizado por um herói é narrado em estilo solene e grandioso. Esses longos poemas narrativos são chamados de épicos ou epopeias, do grego epos, que, entre outros significados, quer dizer palavra, verso, discurso. As obras épicas mais importantes para a literatura ocidental são Ilíada, poema sobre a guerra, as atitudes heróicas e os sofrimentos que ela desencadeia. O conflito heróico, a guerra de Troia, é o pano de fundo para o poeta narrar a ira do herói, Aquiles, que após diversas peripécias mata Heitor, filho do rei de Troia, e vence a guerra para os gregos. Vocês já devem ter ouvido falar da Guerra de Troia, né? Que é aquela que tem o cavalo de Troia, traz a história de Helena. Existem diversos filmes sobre o assunto. Se vocês quiserem assistir, eu recomendo. A Odisseia. Poema sobre o herói Odisseu ou Ulisses na forma latina. Latina é a língua que nós falamos. Odisseu é do grego. Ao retomar a guerra de Troia, na qual teve papel decisivo, foi dele a ideia de presentear os troianos com o cavalo de madeira. Odisseu enfrenta diversos obstáculos. Sua esposa Penélope e o filho Telêmaco esperam o retorno do herói para casa na ilha de Ítaca por diversos anos. Ao contar essa viagem de regresso ao lar, a Odisseia retrata de modo mais próximo a vida cotidiana dos gregos. Essas 2 epopeias surgiram no século VIII a.C. e sua trajetória é atribuída a Homero. Essa é uma das epopeias mais antigas retratadas na história. Então, a história de Homero, as histórias de Homero, né, Ilíada e Odisseia, elas são umas das mais antigas que existem. A Ilíada e Odisseia são poemas épicos, clássicos ou primários.
todos os outros poemas que se inspiram neles são considerados de imitação ou secundário. Mas eles não são o mais antigo. Tem um poema que é mais antigo do que eles, mas eu não me recordo o nome. E só que ele não pode ser usado como referência porque ele traz uma forma diferente da de Aristóteles. No quadro a seguir, veja como é a estrutura das epopeias clássicas. Divisão interna das partes da epopeia. Cantos, cada um cumpre uma função. Proposição, o poeta narrador define o tema, o herói do poema. Invocação, o poeta pede inspiração à musa, ou seja, divindade inspiradora. Narração, o poeta narra as aventuras do herói. E conclusão, o poeta encerra a narrativa dos feitos gloriosos do herói. As principais características do herói na epopeia clássica são as seguintes: predestinação para cumprir a missão, ou seja, ele tem uma missão que já lhe foi confiada e ele tem todas as características necessárias para cumprir aquela missão, ou seja, ele nasceu predestinado para aquilo. Coragem para enfrentar perigos extraordinários, muitas vezes provocados pela ira dos deuses. O herói, entretanto, também recebe o auxílio divino para realizar feitos espetaculares. O herói, essa coragem, ele vai enfrentar seres mitológicos, ele vai enfrentar deuses, seres muito perigosos, então ele precisa de ter muita coragem para enfrentá-los. Filiação a determinado povo. Como representante desse povo, o caráter notável do herói deixa de ser uma marca pessoal e passa a identificar os atributos do povo ao qual pertence. É através do herói que as epopeias clássicas divulgam a ideia de identidade pátria, pois na época em que surgem, a noção de Estado ainda não está definida e a organização social varia muito. O herói, ele representa não a si próprio nas epopeias clássicas, mas ele representa um povo, ele representa a ideia de uma nação. Então ele vai para a luta em nome de uma nação. As epopeias de imitação ou secundárias tomaram por base a estrutura dos poemas homéricos. Lembra que nós falamos de Ilíada e Odisseia? Eles são os poemas clássicos, de onde todos os outros que vêm são imitações ou secundários. Nós temos dois exemplos aqui. Eneida, de Virgílio, é considerada a primeira epopeia de imitação composta para glorificar a grandeza de Roma. E Ilíada, de Luís de Camões, do Renascimento, revela a caracterização do herói Vasco da Gama, o objetivo maior de exaltar a bravura do povo lusitano. Nessa época, o Estado já está claramente organizado e a individualidade do herói deixa de ser importante. Nos Lusíadas de Camões, ele é formado, por mais de 1000 versos e ele narra a trajetória do herói que vai em busca de salvar o povo português. A partir do século XVIII, os longos poemas épicos entram em declínio e surgem as narrativas em forma de romance. Escrito em prosa, o romance também narra as aventuras de um herói que representa agora muito mais o indivíduo do que o povo a que pertence. As conquistas pátrias dão lugar ao triunfo do ser humano comum, que luta para sobreviver e construir sua identidade nos grandes centros urbanos, numa sociedade que o oprime em nome dos valores coletivos. Então, os romances como nós conhecemos hoje, eles são baseados nas epopeias. E as epopeias se alteraram e formou o gênero narrativo. Um exemplo que eu posso dar é o romance chamado Os Miseráveis, aquele que vocês leram. Vocês podem perceber lá que o Jean Valjean, ele segue uma trajetória de herói e ele não representa mais um povo, ele representa a si mesmo. Então ele tem que lutar, batalhas comuns que um ser humano pode se encontrar pela frente, E ele tem uma saga muito difícil até conseguir chegar na sua glória. Então hoje nós temos essas narrativas modernas.
Mas depois nós falaremos mais sobre isso quando eu for trabalhar com vocês o gênero narrativo. Vamos agora para o gênero lírico. A poesia lírica surge como forma de expressar sentimentos e emoções pessoais pela voz do eu lírico, ou o eu poemático, diferentemente da narração impessoal da épica. Então você vai pensar que o eu lírico é a voz que fala, é a voz do sentimento. Observe no quadro abaixo as principais estruturas das composições líricas. A composição que nós temos, o período de florescimento e a estrutura temática. Elegia, Grécia Antiga, acontecimentos tristes, morte de ente querido ou de personalidade pública. Ode, Grécia Antiga, exalta valores nobres, tom de louvação. Écloga, entre os séculos XVI e XVIII, poema pastoril, retrata a vida bucólica dos pastores em ambientes campestres. Bucólico você tem que pensar que é algo rural, tá? Ele trabalha com algo rural, algo que é uma vida simples na roça. E o soneto, adaptação de canção provençal, muito difundido no Renascimento italiano por Dante Alighieri e Francesco Petrarca. O soneto é composto de 14 versos, 2 quartetos, conjunto de 4 versos, e 2 tercetos, conjunto de 3 versos. Sua estrutura, desenvolvimento do tema dos 2 quartetos e a conclusão nos 2 tercetos. Revela forte influência do Renascimento, movimento estético marcado pelo desejo de solucionar o embate entre a razão e a emoção. Aspectos estruturais da poesia. A poesia ela é dividida, em estrofes, versos, e ela tem as suas estruturas. Então nós vamos ver sobre isso. As estrofes de um poema podem ser nomeadas a partir de seu número de versos, como mostra a tabela. Então você vai ver aí na tabela aqui, 2 versos é dístico, 3 tercetos e assim por diante. Além de seus significados, a sonoridade das palavras é a base para a construção dos recursos poéticos, como o ritmo, o metro e a rima. O ritmo, marcado principalmente pela alternância entre acentos, sílabas átonas e tônicas e pausas. O que quer dizer isso? Quer dizer que no meio do verso, ele vai ter sílaba fraca, que nós chamamos de átonas, e vai ter sílaba forte, que nós chamamos de tônicas. O metro, número de sílabas métricas de um verso, na contagem das sílabas de um verso. Metrificação. Não devem ser consideradas as que ocorrem após a última sílaba tônica do verso. Depois nós vamos estudar mais sobre isso, de como medir as sílabas tônicas. Como medir um verso. E rima. Coincidência ou semelhança de sons a partir da última vogal tônica do fim dos versos. Os metros recebem o nome referente ao número de sílabas, que os constitui 4 sílabas, tetrassílabos, 6 sílabas, hexassílabo, 8 sílabas, octassílabos e assim por diante. Quando os versos do poema apresentam um número diferente das sílabas, ou seja, irregularidades no número de sílabas métricas, disse que eles são versos livres. Alguns metros recebem nomes especiais, por exemplo, redondilha menor, 5 sílabas métricas, redondilha maior, 7 sílabas, decassílabo, 10 sílabas e alexandrino ou dodecassílabo, 12 sílabas. Lembrando, pessoal, que não quer necessariamente a sílaba métrica, a sílaba dos versos de poemas, não necessariamente é uma sílaba normal. Usa-se a forma de unir palavras, separar, às vezes separa de tongo para dar ritmo à poesia, ao poema, certo? Então, quando vai medir, não necessariamente vai seguir a estrutura de sílaba, como nós aprendemos a separação silábica na escola.
As redondilhas são também conhecidas como medida velha, estrutura métrica mais popular até a Idade Média. Os versos decassílabos, conhecidos como medida nova, surgiram no Renascimento. As rimas podem ser pobres, quando as palavras rimadas pertencem à mesma classe gramatical. Para quem não lembra o que é classe gramatical, é substantivo, adjetivo, verbo, pronome. Pobres, ou quer dizer, ricas, quando as palavras rimadas pertencem a classes gramaticais diferentes. Quando os versos do poema não apresentam rimas, são chamados de versos brancos. Nós vamos notar que os versos brancos, ou seja, os não rimados, eles começam a surgir mais a partir do modernismo. Nós iremos estudar modernismo na terceira série do ensino médio. Quanto à distribuição nos poemas, as rimas são classificadas da forma a seguir. Elas podem ser emparelhadas ou paralelas. Como que funciona isso? Eles usam para medir as letras do alfabeto. Então, por exemplo, neste poema você vai ver que tem rimas AA, BB, CC, ou seja, elas tem um verso e o outro rima. Um verso, o outro rima. Um verso, o outro rima. É assim que funciona. É um poema do Ferreira Goulart que está no livro 7 Poemas Portugueses. Vagueio os campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão. Sufocam minha canção. A canção repousa o braço, no meu ombro escasso, firmam-se no coração. Meu passo e minha canção, me perco em campos noturnos, rios noturnos, te afogam, desunião. Entre meus pés e a canção. E na relva diuturna, que a voz diurna cresce do chão. Cresce do chão, rola meu coração. Então você vai olhar aí que noturno rima com soturno, solidão com canção, braço com escasso e assim por diante. Quando nós temos esse tipo de rima, são chamadas de emparelhadas ou paralelas. Vamos ver agora rimas intercaladas, interpoladas ou opostas. Ou seja, é quando o primeiro verso rima com o último e os dois do meio rimam entre si. Presta atenção. O sol agora é de um fulgor compacto e eu vou andando cheio de chamusco, com a flexibilidade de um molusco, úmido, pegajoso e untoso ao tacto. Reúna-se em rebelião ardente e acesa todas as minhas forças emotivas e ardem ciladas como cobras vivas, para despedaçar minha tristeza. Um poema de Augusto dos Anjos. Então perceba que compacto rima com tacto e chamusco com molusco. Acesa rima com tristeza e emotiva com vivas. Então, quando nós temos esse tipo de rima, são chamadas de intercaladas. Rimas cruzadas ou alternadas. Ou seja, é quando faz a rima, pula, pula. A vida é o tempo perdido, que se gaba é bem pouco. Que vale ao morto ou vivido? Que vale ao vivo tão pouco. Então perceba que perdido rima com vivido, pouco rima com tão pouco. Seguindo o poema. Nunca me sai do ouvido esse rumor incessante. A vida é tempo perdido. Oh, que marulho distante. Voz de sepultos, oceanos, num caracol aturdido. Longos dias, breves anos, a vida é tempo perdido. Observe que as rimas elas seguem o padrão de cruzadas, entrecruzadas ou alternadas. Quando são encadeadas? O fim de um verso coincide com o interior do outro. Do seguinte, por exemplo, e transloucadas ou casadas com o som das baladas. As fadas são belas e as estrelas são delas. Eila aliadas. Poema do Fernando Pessoa. Então,
perceba que o poema ele não é rimado só no fim. Ele é rimado no fim e depois começa rimando com a palavra do fim, continua e depois começa rimando de novo com a palavra que terminou o penúltimo verso. Quando que são misturadas? Misturadas são quando elas não se enquadram em nenhum dos esquemas apresentados. Quando isso acontece, nós temos rimas misturadas. Por exemplo, nas ruas da feira deserta, só a lua cheia branqueia e clareia. As ruas da feira, noite entreaberta. Não segue nenhum dos outros padrões, então são chamadas de misturada. Gravarei um outro vídeo para falar sobre o gênero dramático, certo? Até mais!